Aleluia. Deus é bom. Nós estamos aí numa série nesse mês, Criados para Criar. Ontem eu falei sobre o tabernáculo, falei sobre Bezaleel e falei sobre a Oliabe. Mas eu vou fazer essa ministração outro dia para vocês. Hoje eu quero fazer algo diferente, quero falar de semente. Todo mundo recebeu um grãozinho de semente? Se não recebeu, irmão, receba, vai lá pegar. Alguém traz para você. É pequenininho, né? Um grãozinho de mostarda, mas vai ter a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje. Porque Deus, Ele deposita sementes em nossas vidas. Ele cria algo em nossas vidas. E se Ele cria, é para você também criar. Essa semente que está na sua mão não tem poder nenhum se ela ficar solta. Mas se ela for plantada, ela pode se tornar uma árvore. Essa semente desse tamanhinho, ela pode chegar em 3 metros de altura. Essa semente bem pequenininha, quando ela é espremida, sai dela óleo. Essa semente, se você jogar em qualquer ambiente, é muito possível que ela venha brotar e nascer alguma coisa, porque ela é especializada em nascer em qualquer tipo de solo, em qualquer tipo de tempo. E o que tem a ver isso com a minha vida? Calma, confia, acredita. Porque às vezes você está esperando o lugar certo, o momento certo para você plantar. Mas hoje você vai escolher o mover de Deus para você plantar. Tá bom? Antes de sentar, diga para alguém: escolha o mover de Deus. Olha para o outro lado e fala a mesma coisa: escolha o mover de Deus. Amém? Pode sentar. Jesus é bom. Quantas pessoas ainda talvez não tomou uma decisão porque está esperando o momento certo? Quantas pessoas não tomaram uma decisão porque elas dizem para elas mesmas: eu estou esperando o momento certo? Quantas pessoas talvez não mudou de emprego, de casa, de endereço, porque ela sempre está condicionada a esperar e aguardar o momento certo. Já quero começar profetizando, então levanta as suas mãos. Porque você não vai esperar o momento certo, a condição certa, a condição ideal. Você vai esperar o mover de Deus, que será sobrenatural sobre as nossas vidas. Quem crê, diga: eu creio. Agosto, normalmente, até brinquei no vídeo, nós temos um costume de dizer: vai casar quando? Agosto. De quem? Vai mudar de vida? Vou. Quando? Agosto. Agosto de quem? Meu irmão, você estava profetizando e nem sabia. A melhor coisa que tem é você estar debaixo do gosto de Deus, na mão de Deus, da ordem de Deus, da unção de Deus, na terra de Deus. Então agosto vai ser o agosto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quem crê e recebe, diga: eu já estou recebendo. Agora, criar, todo mundo cria, meu irmão. Quem tem filho, criou ou não criou? Bem ou mal, criou. É bonzinho, é rebeldinho, é nervosinho, mas é filho, você criou. Se você ainda não está gerando, daqui a pouco você vai gerar, se for o seu desejo. Esterilidade esse mês de agosto vai ser exterminada pela fé, porque Deus vai derramar sementes. E não é só uma esterilidade de gerar filho, gerar alegria, gerar paz, gerar unção, gerar mover, criar, porque Deus te criou com uma finalidade, para você criar. Mateus 28:19 tem uma ordem: o ide, pregar o evangelho a todas as nações. Criar. Ei, derramei uma unção para você, agora é hora de você criar. Normalmente, um pai, quando cria o filho está muito próximo do pai, é muito provável que o filho vai torcer para o mesmo time que o pai, vai ter os mesmos gostos que o pai. Antigamente tinha muito isso. Filho de pedreiro era pedreiro, filho de mecânico era, ia por aí vai, filho de policial era, lógico que hoje contextualizou e mudou, mas normalmente, quem te cria, coloca um DNA que você quer reportar
aquilo que você recebeu. E na verdade, na criação, meu irmão, Deus ele foi dizendo tudo, e disse Deus por 9 vezes no capítulo 1. Mas quando chegou na nossa vez, ele pegou o pó, ele criou. E ele soprou o fôlego de vida dele em nós. E não fez sozinho. Foi a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e criou algo em nós, e nós fomos criados para criar. Agora, quem está com a sementinha aí? Põe no dedinho assim, ó. Isso. Põe na mão, não põe no bolso, não põe na mão. Porque se pôr no bolso, vai. Deixa eu perguntar, quem já perdeu a semente? Levanta a mão. Gente. Já perdeu? 30% da igreja perdeu a semente. E a Jéssica falou: pastora, posso colocar num plastiquinho? Eu falei: não, a ideia é exatamente essa. Deus te dá algo, você fala, é tão pequenininho, e aí de repente, meu irmão, passou no bolso, passou na mão, passou na unha, você coçou assim, não é tica de coisinha não, meu irmão, que você faz assim e joga não. Isso é uma semente para você jogar numa terra que vai gerar muito fruto para a sua vida. Porque hoje eu vou te convidar, não é a condição ideal, não é a melhor condição, é o melhor momento de Deus para a sua vida. Pastor, eu perdi, calma, faz parte. No final a gente vai dar outra semente para você. Eclesiastes 11 do 1 ao 6. Eclesiastes 11 do 1 ao 6. Preste atenção nos detalhes da Bíblia. E no próximo culto 2, eu vou ministrar sobre o tabernáculo que eu ministrei ontem para a igreja. Olha o que diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Taxação, imposto, loucura. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, queira para o mar, quer que caia para o sul, quer que para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Condição perfeita. Eu estou em busca da condição perfeita. Eu vou ficar na igreja que tiver a condição perfeita. Coitado. Ande no mover perfeito. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante semente de manhã a sua semente. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Só até aqui. Resumindo, reparte que o céu devolve. Ei, vou te dar sementes. Ei, lance o pão, ele vai se tornar para você. Retorna quando você reparte. Retorna quando você planta. Retorna quando você devolve. Quando você coloca. Quando você libera. Lance o pão sobre as águas, que ele retornará para você. Lance a semente, meu irmão, num solo como esse, porque vai se tornar a você. Reparte que o céu devolve. E aí muitas vezes a gente se economiza na hora de ser criado, todo mundo quer, mas na hora de criar é uma luta. Na hora de abençoar é uma luta. Na hora de fazer as coisas para o reino é uma luta. A hora de você doar na sua casa é uma luta. Mas o céu, ele tem um segredo.
reparte que o céu devolve. Jesus na cruz, meu irmão, ele foi entregue, era uma semente, e devolveu eu e você como criação, e agora nós fomos criados para criar. Só que no nosso meio, e é normal, tem muitas pessoas querendo colher, só os coletadores. Vou colher, coletadora, mas tem poucos semeadores. Se eu te der um terreno, colocar lá um X número de sementes, e se você só colher e não plantar, em 6 meses seca tudo. Eu preciso colher, mas eu preciso entender que eu preciso muito mais semear. E esse mês de agosto, talvez não vai ser o mês que você vai colher, mas será o mês que você vai plantar esse grãozinho, essa semente bem pequenininha. É para te mostrar que se você colocar no solo certo, no tempo certo, vai crescer muito mais do que você imagina. Respira e vem comigo. Coloca o versículo para mim em 6 de novo, por favor. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços. Resumindo, planta todo dia. Resumindo, semeie todo dia. Resumindo, faça algo para Deus todo dia, de tarde, de dia, de noite, de manhã. Porque quem colhe, quem planta todo dia, vai colher o tempo todo. Sacode alguém, diga para ele assim, ó: quem planta todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai colher o tempo todo. Você que está na sua casa, ouça isso: plante de dia, de tarde, de noite, descruza os braços, porque você vai colher o tempo todo. Se você lançar um pão sobre as águas, o texto garante que ele vai tornar para a sua vida. Você está autorizado a sacudir alguém e dizer: não perca esse grão, não perca essa semente, ela vai gerar vida. Vai gerar. Quem gosta de abençoar? Gosta mesmo, irmão? Você já percebeu que toda pessoa que abençoa é uma pessoa que sempre recebe bênção, que ela fala: não sei de onde veio. Porque quem abençoa ativa a rota do retorno. Lança a semente, ela se tornará. Abraão, me dê o seu Isaac, ele retornará. Deus, entrega o meu filho, para você também retornar. Quem abençoa ativa a rota do retorno de Deus. Pastor, eu não estou nem pedindo nada em troca. Não é questão de pedir, é questão de plantar. Se você plantar esse grãozinho desse tamanho de mostarda, ele pode crescer até 3 metros. Um grãozinho que você perdeu, já era, Cleitinho, já foi, Cleitinho, virou cimento. Mas se você plantar no lugar certo, vai retornar. Retornou, Cleitinho? Oh, glória. Irmão, tem um monte de irmão com o celular no chão, outro... Calma, irmão, é só uma ilustração. Você não pode perder uma coisa. Diga para alguém assim: não perca a fé, viu? Coloca o versículo 3. Meu irmão, a Bíblia é linda. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Você tem controle quando o vento vai chegar e quando a árvore vai cair? Alguém tem controle sobre isso? Agora, você não controla o tempo, mas você controla a semente. Você não controla a hora que vai chegar o seu milagre, a sua provisão, mas você controla a sua semente. Você pode controlar a sua língua, você pode controlar os seus pensamentos, você pode controlar aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. E hoje, eu não quero saber do tempo, eu não quero saber a hora que vai vir, eu quero saber da semente que eu estou recebendo. E a semente que eu estou recebendo é para criar algo, porque eu fui criado para criar. E essa semente colocada, ela vai retornar para a minha vida e para a sua vida. Pastor, que eu controlo a minha semente. E o tempo? Não controlo. Abraão, você vai ser pai.
Semente lançada. Quanto tempo? 25 anos. Quantas árvores caiu nesse período? Quantos ventos passou? Mas Abraão, ele não controla o vento nem o tempo, mas controla a semente. Esse mês de agosto será um mês, meu irmão, esse grãozinho é só para brincar, é só para você lembrar da mensagem. Mas será um mês que, se você vier, meu irmão, nos cultos com o coração aberto, pronto, meu irmão, para ser criado e pronto para criar, Deus vai gerar algo muito frutífero na nossa vida. Por isso que o mês inteiro eu quero ministrar, eu quero liberar palavras do céu para a sua vida. Porque, meu irmão, a melhor coisa que tem é você ser um agente de Deus para criar. Por quê? Porque Deus, ele pode fazer todas as... Ele te criou sim ou sim? E ainda te fala assim: participa comigo, porque agora eu quero que você crie também, porque agora eu quero te usar. Porque o inimigo tentou destruir, desconstituir, arrancar aquilo que eu depositei, mas através da sua vida você vai receber uma unção para criar. Foi criado, agora vai ser para você criar. Quem recebe isso, levanta as mãos e glorifica esse Deus. Quem perdeu a semente, aumentou o número. Gente, diga para alguém assim, ó, cuidado com a distração. Tem gente que se distrai com a semente, e tem gente que também se distrai na hora da colheita. Quantas palavras são lançadas são sementes. Quantas bênçãos do céu são lançadas são sementes. E aí Deus, ele está falando, não é o caso da igreja hoje, tá bom? Mas você está focado lá não sei na onde, no trabalho, nos negócios, na coisa que não deu certa, no celular, no Corinthians. Daqui a pouco Corinthians e Palmeiras, estou focado lá, pastor. Tá bom, bonito, fica focado lá. Os caras estão recebendo milhões, e você recebeu hoje um grão de mostarda. O que é melhor? A semente. E aí de repente, vem uma pessoa de fora, vem um jovem ministrar, a gente não dá ouvidos, Deus falando assim: eu estou lançando a semente. E aí nós somos distraídos até para receber a semente, até para plantar e até para colher. Mas esse mês de agosto você vai estar atento, igual Cleitinho, atrás da semente que caiu, atrás da semente que Deus mandou. Você vai estar atento para plantar e vai estar atento para colher. Abraão estava atento na hora de receber, Abraão estava atento na hora de plantar, Abraão estava atento na hora de colher. E essa unção de criar, meu irmão, está sendo derramado sobre as nossas vidas. Deus está derramando sementes sobrenaturais sobre a nossa igreja. Receba isso. Coloca o versículo 5. Porque você planta e Deus prepara. Você lança a semente, Deus prepara. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus... Vamos mudar essa frase? O que Deus prepara, o que Deus já tem feito. Por quê, meu irmão? Você se preocupa com a semente que está no seu controle. Enquanto você se preocupa com a semente, Deus, ele prepara todas as coisas, como está escrito no versículo 5. Levanta as suas mãos e diga: eu planto e Deus prepara. Meu irmão, tudo na vida é uma semente, a semeadura. Qual que é a frase que a gente escuta aí toda hora? Aqui se faz, aqui se... Agora, o que o inimigo já roubou de você? Quem já levou o celular embora? Já alguém te roubou o celular? Carro, furto, botijão de gás e tudo mais. Diga: o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas não rouba a minha semente. O inimigo pode roubar de tudo, mas uma hora que você plantou,
uma hora que você lançou, uma hora que você confiou, uma hora que você estava pequenininho, igual esse grãozinho de mostarda, mas você lançou. O inimigo não pode mais roubar, e agora é hora de Deus preparar a árvore, unção, poder, fruto, alegria, porção dobrada do Espírito, porque eu estou sinalizando: Deus, o Senhor me criou, mas agora eu vou criar. Deus, agora eu vou lançar semente. Deus, agora eu vou profetizar. Deus, agora eu vou ser usado por ti. Deus, eu estou pronto para romper. Deus, esse mês de agosto será o agosto de Deus, porque o versículo 5 diz: todas as coisas. Não é qualquer coisa, não é esse grãozinho que você perdeu. Deus, Ele garante que Ele vai liberar todas as coisas. Grite bem alto: tudo é uma semente. Diga aí: ninguém rouba uma semente plantada. Coloca Mateus 12:20. Semente da fé, ela será na sua vida e na minha vida imensurável. Diga: imensurável. Não tem como calcular. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. Próximo. No seu nome as nações porão a sua esperança. A minha esperança está em Cristo Jesus. E a sua esperança está em quem? Olha o que eu escrevi aqui: fé não precisa ser grande para ser poderosa. A fé precisa simplesmente, ela precisa ser plantada. Pega o grãozinho, porque a Bíblia diz lá em Mateus 17, se não me engano 20. Coloca Mateus agora 17 e 20. Que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você pode dar ordem a um monte, de um lado ao outro. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Quem está com um grãozinho aí? Grandão, né? Em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Levanta as duas mãos e diga: a minha fé não precisa ser tão grande para ser poderosa. Diga: a minha fé precisa ser plantada. Pastor, eu quero algo poderoso, então eu preciso ter uma fé. Meu irmão, óbvio, a fé ela vai crescendo durante o tempo, mas Ele está dizendo que se a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para nós. Agosto será o mês do impossível de Deus batendo na sua porta. Não é a cobrança, não é a Sabesp, não é o testemunha lá que vai bater na sua porta, não é o correio, não é a Magazine Luiza, não é, meu irmão, oficial de justiça. É Deus batendo e dizendo: ei, algo impossível está chegando. Por quê? Você lançou uma semente e ela tornará, e hoje ela está chegando na sua casa. Diga: atitude, irmão. Eu gosto de Noé. Noé, meu irmão, ele teve uma semente da obediência no invisível. Essa semente, talvez você não esteja enxergando ela. Caiu, foi embora, perdeu. E Deus, Ele está te chamando para você ter uma semente da obediência no invisível. Resumindo, Gênesis 6, versículo 9. Este é o registro dos descendentes de Noé. Era um homem justo, íntegro entre as pessoas da sua geração, e ele andava construa uma arca, obedece. Por quê? Vai vir uma chuva, vai alagar tudo, mas eu não estou vendo. É a semente da obediência no invisível.
Noé, só faça. Mas nunca caiu uma gota de chuva. Tá louco? Ele teve uma semente da obediência e ele plantou. E tudo que você planta, tornará. Tudo que você abençoa, retornará. Tudo que você abençoa é a senha, é a rota do retorno para a sua vida. Noé, ele simplesmente executou mesmo sem enxergar, no invisível. Resumindo, a chuva veio ou não veio? Noé criou a arca. A criação, criando. E aquilo que ele criou, salvou toda a família. Deus dá talento para 5, para 2, para 1. Tem gente que vai multiplicar, tem gente que vai segurar, tem gente que vai reter. Agosto será o mês de você sair semeando, será o mês de você sair abençoando. Pergunta quem está precisando, pergunta se alguém está precisando de um retorno, aluguel atrasado, cesta básica, abençoar, pagar uma conta. Eu estou liberando uma palavra para você entender. Abençoa, honre os profetas, honre as pessoas, porque é o momento de uma semente ser lançada, e essa semente sendo lançada, ela tornará. Semente, abençoar, é a senha do céu para o retorno para a sua vida. Senha número 10, ó glória! É Deus dizendo: esse ano, esse mês de agosto, sua senha vai ser chamada em o nome de Jesus. Quem crê nisso, diga: chama minha senha, Deus. Olha o que diz aqui. Semente da oração: ore como aquele que já colheu. Quem fez isso? Ana. A semente da oração é você orar como aquele que já colheu, aquele que já recebeu. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler só o versículo 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Quem ora, libera a semente. E quem libera a semente, abre a rota do retorno. Passa um ano, quem é que nasce? Samuca. É hora de nascer algo poderoso na sua vida. Mas vai começar, meu irmão, quando você tiver uma oração, e a sua oração tiver endereço. A sua oração é aquela oração de: Deus, eu já vejo o retorno. Deus, eu já vejo esse terreno. Deus, eu já vejo essa igreja em pé. É uma oração como aquele que já vai receber. Por quê? Porque eu fui criado para criar. Como é que Deus criou todas as coisas? E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Eles não estão acreditando. Coloca Gênesis capítulo 1, versículo 3. Oh glória. Sementes. Gênesis 1, versículo 3. Deus. Vocês estão aqui hoje? Está de olho no grão? Deus, versículo 6. Então Deus, versículo 9. Então Deus, versículo 11. Então Deus, eu vou parar por aqui por causa do tempo. São 9 vezes na criação Deus dizendo. Dizer é orar, dizer é acreditar. Então sacode as suas mãos e diga: eu profetizo que a minha oração vai ser como aquele que já recebeu. Sabe? Acorda. Agora nós estamos falando muito de revaiar. Revaiar é transbordar. Revaiar é o abundante. Quem quer isso para a vida? Agora a senha do abundante se chama generosidade. Todo generoso ele lança, todo generoso abençoa, e o revaiar é uma consequência na vida dele. Agosto
é o mês do generoso. E o generoso, ele lança a semente e a semente volta. Cadê os generosos? Coloca para mim João 6:9. Lembra aquele menino? Com 5 pães e 2 peixinhos? No meio da multidão tinha um generoso lá. Não era uma oferta excelente de R$50, era tudo que ele tinha. Mas eu disse que quem abençoa recebe a senha da rota do retorno. Quem lança a semente, ela tornará. Por isso que a criação precisa criar, porque é uma ordem. Deus te criou, agora você tem que criar. Mas eu não gosto. Meu irmão, faça sem gostar mesmo. Olha o que diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta? Apareceu um generoso com uma semente e deu na mão de Jesus. O que hoje você precisa colocar no altar do Senhor? Perdão, renúncia, se converter de verdade, doar o seu tempo, que é tão precioso, tão corrido, né? Nós estamos, né? Cuidado com o AVC, vai te pegar. Cuidado com o derrame, vai te pegar. A pressão alta vai te pegar. A ansiedade vai te pegar. A depressão vai te pegar. Burnout vai te pegar. Agora, quando você lança a semente, quando você é generoso, o revaiar vem também. Coloca agora o versículo 11 para mim, 13 para mim, 13. A generosidade, quem abençoa, quem lança a semente, é a rota do retorno. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aquele que tinha comido. Deus só precisa de um generoso. Deus só precisa de alguém que entrega. Deus só precisa de alguém que abençoa. E esse mês de agosto é o mês, meu irmão, de algo sobrenatural bater na sua porta. É o agosto de Deus chegando para a sua vida. Grite bem alto: revaiar. Mais alto, diga: revaiar. Quem tem coragem aí? Ó, até falei ontem, nós estamos numa geração que, se o seu líder fosse Saul, talvez você não seria Davi. Sabe quem era Saul? Tentou matar Davi. Sabe quem era Saul? Não dava espaço para Davi. Sabe quem era Saul? Perseguia Davi. Mas Davi lançou uma semente de coragem e de honra. E ele foi tão espremido, tão espremido, tão espremido, tão espremido, mas entregou. E o final dele foi na onde? No pasto ou no trono? O que você entrega no pasto, que ninguém está te vendo, Deus te colocar no trono para todo mundo reverenciar e dizer: existe o retorno, existe o retorno. A bênção, a entrega, a semente libera o acesso do retorno de Deus. Quem recebe, diga: coragem. Coloca 1 Samuel 17:46. Hoje eu caprichei no meu rascunho, que nem eu estou entendendo direito. Estou tão rabiscado aqui. Olha o que diz: um corajoso vai lá enfrentar. Primeira semente que ele faz: obedecer o pai. Segunda semente: levar alimento para os irmãos. Terceira semente: honrar Saul. Quarta semente: ouvir a Deus. Quinta semente: enfrentar o gigante. Sexta, não era semente, era o retorno. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército de Filisteu, as aves do céu, dos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 40 dias o gigante afrontando, e o povo que estava com medo de se lançar, acuado, de manhã e de tarde dizia: não tem homem aí não.
seus marica, vamos, levanta, enfrenta. Levantou um corajoso. Mês de agosto, você vai sair dessa cama, vai sair dessa depressão, vai sair dessa angústia, vai sair dessa mágoa, vai conseguir o seu emprego, vai abrir a sua empresa, vai arrumar seu relacionamento, vai investir na obra do Senhor, porque Deus precisa de corajoso. Ei, Golias era gigante, a fé de Davi também era gigante. Não é o tamanho do gigante, é o tamanho da sua. Davi correu, irmão. Davi se lançou. Ei, meu irmão, você está autorizado, sacode alguém, diga: se lança pelo amor de Deus. Coragem, pelo amor de Deus. Diga: quem planta coragem, colhe trono. Quem lança coragem, Deus muda o status. Quem lança coragem, Deus muda endereços. Ei, seu escritório vai mudar de endereço, sua empresa vai mudar de endereço. Você que está desesperado por causa de aluguel da casa, vai mudar de endereço. O seu status pode mudar na sua empresa. Estão te humilhando lá, ninguém te olha lá. Só seja igual Davi. Coragem, ousadia, Deus muda o seu status. Mais uma semente, quem quer mais uma semente aí? Diga: posicionamento estratégico. Coloca para mim Esther. Eu vou ler os 5:7, por favor. Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Esther foi aquela que, quando se apresenta ao rei, ele imputa ali o seu cetro, ela toca no cetro. Ela teve um posicionamento de Mardoqueu. Amã queria matar, e a mesma forca que era para matar Mardoqueu foi a mesma forca. Através de um posicionamento de uma mulher, Deus mudou completamente a história. Não adianta só um posicionamento, tem que ter um posicionamento estratégico. Ela sabia a hora que o rei ia vir, ela sabia a maneira que ela ia se vestir, ela sabia os perfumes que ela ia utilizar. Posicionamento estratégico. Ei, é agosto que você, meu irmão, está no agosto de Deus, e você vai se conectar com pessoas estratégicas. Você vai contratar pessoas estratégicas. Você vai atrás de pessoas estratégicas, e não vai ser forçado. Vai ser Deus conduzindo, o rei conduzindo. E aquela forca mudou uma história. Era para um, e quem armou a forca morreu enforcado. Levanta as mãos, diga assim: o inimigo não pode, quando alguém se posiciona. Diga: plante hoje. Mais alto, diga: plante hoje. Posicionamento, que Deus reescreve a sua história. Plante hoje posicionamento, que Deus reescreve a sua história. Esther é você, Sapopemba são vocês. Posicionamento muda a história de uma família. Posicionamento muda a história do filho. Posicionamento muda a história do cônjuge. Deus só precisa de um que quer criar. Quem quer criar? Diga: arrisca um pouco mais, irmão. Tem medo de arriscar. Quero ter sucesso, não arrisca nada. Quero mudar isso, não arrisca nada. Sacode ele e fala: arrisca mais um pouco, varão ou varoa. Ei, Esther arriscou a vida e mudou a história. É princípio de Deus. Quem quer a semente da esperança, levanta a mão, diga: eu quero. Quem já perdeu uma semente, levanta a mão.
Mais gente, vai acabar o culto, não vai ter mais semente. Diga assim: pode cair da mão, mas não vai sair do coração. Semente da esperança, receba aí, 1 Reis 17:15. Ela foi, aquela história de Elias com a viúva de Sarepta, que tinha o último bolo, a última semente. E ela falou: vou fazer o bolo, vou comer e depois vou morrer. Elias não ficou com dó. Elias falou: então faz e manda o primeiro para mim. Semente retorna. Semente é o acesso, abençoar é o acesso, criar é o acesso. Ela fez, trouxe o último bolo. Ela talvez disse assim: é minha última semente. E Deus olhando, dizendo: essa é a primeira semente do revaiar. Mas é minha última semente, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Diga: não é a última. Meu irmão, isso é para alguém aqui hoje. Não é o fim, não é o último. Talvez quando esgotou as suas forças e você disse: é minha última chance, é minha última semente. Para Deus pode ser a primeira semente de um tempo abundante, onde não vai ser só para você, vai ser para quem rodeia a sua vida. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, com essa semente, é a rota do retorno, é a semente do revaiar. A comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A sua esperança está em Deus. O que para você era o último, perdi a semente, pastor, para Deus é o primeiro de um grande tempo abundante para a sua vida. Revaiar, criados para criar. Eu não entendi esse versículo, calma aí. Ela tinha a última semente. O que ele disse? Cria um bolo para mim. Você criou? Agora eu vou criar. Você abençoou? Agora eu vou abençoar. Você fez casa de paz, mesmo zoado no casamento, com a família? Era a última semente? Para você era a última. Para mim era a primeira. De um tempo novo, meu irmão do céu, é um tempo novo sendo gerado para a sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Eu tenho mais 10 sementes, mas vocês estão meio desanimados hoje, estão preocupados com o jogo do Corinthians. Mas eu vou resumir na última que eu coloquei aqui. O louvor pode subir aqui. Levanta suas mãos mais alto que você puder. A última semente, eu poderia falar mais 10, mas a última semente que eu quero falar hoje é que Jesus é a semente do céu plantado na terra. Vou repetir: Jesus é a semente do céu plantada na terra, porque Deus, Ele deu o que Ele tinha de único, Filho unigênito. Coloca para mim João 12:24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo não cair na terra, pastor, perdi a semente, é para cair mesmo. Não é para fazer coleção, não é para pôr no plastiquinho não. Essa palavra hoje não é pôr no plastiquinho não. Essa palavra lançada hoje é para ser semeada, é para cair no chão, cair na terra e morrer. Continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Sabe que você não é fiel a Deus no dízimo e na oferta? Porque ainda você não se converteu. Porque no dia que você se converter, não vai ter problema nenhum. E aí você vai lançar. Você acha que é o último, você acha que é o fim, mas na verdade, meu irmão, é hora de nascer. Era o último pedaço de bolo, eram os últimos 5 pães, 2 peixinhos. Deus, Ele sempre trabalha, não é o que falta, é o que restou. Jesus, a semente do céu plantado na terra, era o único, se tornou o primeiro. O inimigo achou que era o fim. E Deus dizendo: agora começa a minha plantação.
porque ele foi criado para criar. E a semente chamada Jesus Cristo morreu na cruz. A semente, para dar fruto, ela precisa, e quando ela morre, ela dá muito. Você recebe isso no seu coração? Você recebeu isso na sua vida? Abençoa, lança a semente, se entrega mais. Você pode fazer mais, você pode se entregar mais, você pode se doar mais. Eu estou passando agora no mês de apertamento, igual o filme do Bob, me colocaram no pior lugar para cuidar de viatura, igual o filme do Bob. Toma isso aqui, glória, aleluia. Aí sabe o que eu fiz? Vou ministrar o mês inteiro. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou ligar para todo mundo que foi batizado o ano inteiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reunir todas as redes. Começou ontem, reuni lá em cima. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer casa de paz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me realinhar, porque eu posso fazer mais. Eu estou acomodado, estou devagar, porque Jesus, ele se entregou por completo por mim, e a minha pouca bênção não pode atrapalhar a presença. E às vezes Deus te leva num lugar, meu irmão, de pressão. Ei, a mostarda precisa ser espremida para sair óleo. A oliveira, a azeitona precisa ser espremida para sair óleo. Talvez você está num processo que Deus está te espremendo. Não estou aguentando mais. Está saindo óleo, está saindo unção, está saindo poder, está saindo virtude da sua vida, porque aquilo que você acha que é o fim é o início do revaiar sobre a sua vida. Fique em pé, em nome de Jesus. Você nunca perde quando você planta nele. Eu quero chamar os supervisores, os pastores aqui na frente, rapidinho. Meu irmão, eles não vão orar por você não. Eles só vão liberar, só vão selar. E você precisa vir, meu irmão, como aquele que tem fé, como aquele que acredita, com aquele que é ousado. Separados também, vem para cá. Você vai passar glorificando a Deus. Você vai passar